E aí, tudo beleza? Estou aqui para mais um vídeo. Queria propor para você hoje uma questão sobre escolha. Possivelmente, certamente você já deve ter se deparado em algum momento se perguntando sobre as suas escolhas, como que você as faz, o quanto é incômodo escolher alguma coisa ou não. Há sempre uma dificuldade na escolha, né? Pelo menos eu passo por isso, não sei se você passa. Quando você escolhe, você tem que, obviamente, fazer cálculos e dizer, ó, se eu escolher isto, eu vou ganhar isto e aquilo, mas vou perder isto e aquilo, e se eu escolho este outro, meus ganhos serão uns e benefícios e perdas serão outras e tudo mais. Essa é uma forma até simples de se pensar a escolha, né? Mas estava pensando aqui, e tenho pensado ultimamente, numa outra perspectiva da escolha. Quando você tem que decidir coisas dentro de você mesmo, né? Aquilo que às vezes a gente acha que as escolhas estão determinadas de fora para dentro, né? Parece que são duas situações A e B que se colocam para você escolher. Mas de certa forma, eu fico pensando que as escolhas se dão daqui para lá, né? Eu aqui dentro que tenho duas opções. E aí eu fiquei pensando em dois tiranos que existem dentro de mim e que ficam dando ordens para que eu escolha entre A ou B. O primeiro tirano que me escraviza, né, seria o do instinto. Ele diz assim, olha, faça isso que você vai ter isto ou aquilo como recompensa, ou vai ganhar isto ou aquilo. E um outro tirano seria esse da moral, que diz assim, olha, Ricardo, faça isso que você vai ter isto como recompensa e assim você vai sair ganhando. Eu lembro dos desenhos animados do Pica-Pau, que tinha, antigo isso aí, tinha um diabinho e um anjinho que ficavam um de um lado, outro dizendo, ah, faça isso, faça aquilo. Essa escolha não é fácil, né? Entre obedecer este ou aquele tirano. Ser escravo dos instintos ou ser escravo da moral. E aí chego a pensar que talvez essa coisa que criamos em determinado momento, não sei se sou eu que crio, às vezes sou eu que crio, de que eu tenho que escolher necessariamente entre este ou aquele, né? Parece que não posso ficar no meio termo, ou tem que ser este ou tem que ser aquele. É isso que talvez traga algum incômodo ou até mesmo provoque em nós sofrimento. E aí começo a pensar como seria a possibilidade de criar uma resistência, né, uma resistência quase que revolucionária a essas duas tiranias. Diz assim, não, eu não quero ser escravo dos instintos, não quero ser escravo disso que é mais primitivo em mim, mas também não quero ser escravo da sociedade, né? Porque se os instintos me escravizam e me levam para um lado bastante perigoso, digamos assim, né? Até com consequências graves. Por outro lado, a moral também me escraviza e me causa um sufoco. Então, parece que fazer uma escolha entre esses dois não seja uma coisa tão legal, tão confortável. E aí comecei a pensar, como criar uma força revolucionária dentro de nós mesmos, né, dentro de mim mesmo, para que eu lute, de certa forma, contra esses dois tiranos. Né? Eu não quero ser escravo desse tirano, mas de certa forma eu não posso negá-lo totalmente. E eu não quero ser escravo da sociedade, então eu não posso negá-la totalmente. Eu quero viver em sociedade, mas eu quero sentir os prazeres daquilo que é instintivo em mim. E aí talvez a saída revolucionária seja de uma espécie de revolta contra a tirania dos instintos, mas que eu crie uma negociação com esses instintos ou uma forma um pouco mais menos escrava de operar com esses instintos e que eu também não seja escravo da moral, da sociedade, do que os outros vão dizer, do que os outros vão pensar, daquilo, mas que eu tenho que viver com pessoas que estão que constituem a moral. Então elas também vão me dar algum benefício, né? Os prazeres instintivos me dão algo de bom e a sociedade me dá alguma garantia de sobrevivência, me dá alguma coisa que me faz continuar vivendo. Então pensei que um vídeo sobre escolha que talvez
a melhor escolha seja não fazer a escolha entre essas duas coisas. Que não seja uma coisa a ferro e fogo, que a vida não seja ser levada tão a sério, ou isto ou aquilo. Mas quem sabe isto e também isto, ou isto e mais isso. Pensar as possibilidades de oscilar um pouco entre essas decisões, de adquirir uma certa mutabilidade na vida, que hora possa ser uma coisa, hora possa ser outra e tudo mais. Ou seja, ser livre. Eu acho que essa é a grande chave das escolhas, porque escolher entre um e outro é ser tiranizado. Agora, oscilar entre as escolhas, não se arrepender tanto das escolhas, viajar mais entre elas, aí me parece uma situação um pouco diferente, que é da liberdade. Né? Não sei se é isso, pode ser que nem seja nada disso que eu estou falando, seja só alucinação da minha parte. Se você não concorda, pode comentar aqui embaixo. Se você concorda, pode comentar também. Se você tiver alguma dúvida, uma pergunta, quiser fazer, fique à vontade. Se você gosta dessas ideias, curta lá o vídeo. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. E aí aos poucos a gente vai conversando sobre esses assuntos que ficam borbulhando na cabeça da gente. Certo? Até a próxima. Beijão.